ainda em relação ao tópico retas concorrentes, vamos ao último exemplo aqui, que diz o seguinte: determine a equação da mediatriz do segmento cujas extremidades são A e B. Ali deu as coordenadas do ponto A e as coordenadas do B. Vamos lá. Já coloquei aqui um desenho representando a situação, né? Você tem um segmento aqui, né? Um segmento de reta de extremos A e extremos B, né? A e B. A mediatriz, o que é a mediatriz? Olha, é uma reta perpendicular, formando 90 graus com o segmento, e que passa essa reta pelo ponto médio do segmento. Tá? Então, quando ele pede a equação dessa mediatriz aqui, né? Então, como se trata de uma reta, a gente vai obter a equação reduzida dessa reta. Então, a equação da mediatriz, na forma reduzida, como é que é? Y, né, é igual a vezes x mais b, né? Coeficiente angular, coeficiente linear. Esse coeficiente angular aqui, eu vou chamar de AM, coeficiente angular da mediatriz. Tá? E aí a gente tem o nosso segmento, os extremos são A e B, então aqui coordenadas de A 0, 0 e de B coordenadas o quê? 2, 3, x2, y3. Ora, para eu encontrar o ponto médio de um segmento, né, a gente sabe que esse ponto aqui tem um x e um y, né? Então vai ter o x do ponto médio e o y do ponto médio, né? E aí, lembrando lá de ponto médio, como é que eu acho, né, o x do ponto médio? Eu vou somar o x do ponto A mais o x do ponto B e vou dividir por 2. Né? É a média aritmética das abscissas dos extremos. Então, o x do ponto médio vai ser igual a x do ponto A, quem é? 0, mais x do ponto B, 2, dividido por 2. Isso aqui vai dar 1. Né? 0 mais 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, esse x do ponto médio é 1. E o y do ponto médio, né? Como é que eu encontro? Da mesma forma, vai ser y do ponto A mais y do ponto B sobre 2. Então, y do ponto médio vai ser igual. Quem é o y do ponto A? 0. Mais y do ponto B, quem é? 3. Né? Sobre 2. Isso aqui vai dar o quê? 0 mais 3, 3 sobre 2. Então, acabei de achar, né, o ponto médio. Olha só quem é o ponto médio. Quem são as coordenadas? X é 1 e y é o quê? 3 sobre 2. Então, você pode substituir aqui. O ponto médio, o x é 1 e o y é o quê? 3 sobre 2. Acabei de achar as coordenadas do ponto médio. Mas vamos lá. A mediatriz é uma reta. A equação reduzida é essa. Y igual a vezes x mais b, onde esse AM, né, é o coeficiente angular da reta M, tá? Da mediatriz. E aqui é o coeficiente linear. Então, como essa reta, a mediatriz, é perpendicular a esse segmento, então eu posso considerar que esse segmento aqui, se eu fizer um prolongar aqui assim, eu tenho uma reta também, tá vendo? Que é a reta suporte desse segmento. Então, essa reta aqui, que eu vou chamar de reta R, ela tem também uma equação, né? Essa reta aqui, Então, como é que é a equação de R, né? Na forma reduzida. Eu vou colocar aqui, Então, a reta R, que é a reta suporte do segmento, tem forma reduzida, né? Y igual a AX mais B também. Aqui é o coeficiente angular e o linear. Aqui é o nosso AR, né? Coeficiente angular da reta R. E aí, se você olhar bem, olha, a reta R, ela passa por dois pontos conhecidos, A e B. Então, se eu tenho dois pontos conhecidos, fica fácil achar o coeficiente angular da reta, né? A R vai ser quem? Delta Y sobre quem? Delta X, que a gente viu anteriormente, né? Como achar o coeficiente angular tendo dois pontos. Então, aqui, quem é esse delta Y? Vai ser o y de um ponto, no caso aqui os pontos são A e B. Então você escreve y de A menos y de B, dividido por variação do x, x de A menos o x de B.
Lembrando que se você começa com A, tem que começar com A embaixo também, tá certo? Então, só é substituir agora. Então, quem vai ser o coeficiente angular da reta R? Olha só. Y do ponto A. Quem é o Y do ponto A aqui? 0. Né? Lembre que o ponto A, ó, aqui é o X, o primeiro elemento, né? A primeira coordenada. E aqui é o Y. B aqui é a mesma coisa, ó, X e Y. Então, Y do ponto A, ó, é 0, menos, né? Y do ponto B, ó, 3, tá vendo? Dividido pelo X do ponto A, quem é? 0, menos X do ponto B, ó, quem é? 2, ó, né? Então aqui 2. Isso aqui a gente vai ficar como? 0 menos 3 vai ficar menos 3, 0 menos 2, menos 2. Fazendo o jogo de sinal aqui, ó, menos vezes menos, menos dividido por menos fica mais. Então a gente encontrou aqui o que? 3 sobre 2. Então o nosso AR, coeficiente angular da reta R, é o que? 3 sobre 2. E o B eu preciso encontrar? Não. Então esse B aqui, ó, você não precisa ter o trabalho de encontrar, né? Como é que eu poderia encontrar? Eu pegaria qualquer ponto A e B, iria substituir aqui, né, o Y e o X do ponto, o AR eu já tenho e acharia o B, mas não há necessidade, né? Por quê? Para efeito de retas perpendiculares, eu preciso só dos coeficientes o quê? Angulares, né? Quando é que uma reta é perpendicular a outra? Quando é que a reta M, que é a mediatriz, né? A reta M é perpendicular, essa reta aqui eu chamei de M, tá bom? Mediatriz é perpendicular a uma reta R, né? Quando é que a mediatriz, uma reta M, é perpendicular a uma reta R? São perpendiculares as duas retas quando o quê? O produto dos coeficientes, o quê? Angulares, né? Coeficiente angular da reta M multiplicado pelo coeficiente angular da reta R, isso é igual a menos 1. Né? Essa é a condição para que as retas sejam aqui, perpendiculares. Então, AM, eu quero descobrir quem é o AM, ó, então eu vou reescrever isso aqui. Então vai ficar assim, ó, AM vezes o coeficiente angular da reta R, ó, eu acabei de achar, ó, que é 3 sobre 2, substituindo, é igual a quem? A menos 1. E aí eu resolvo isso aqui e já acho quem? O AM. Ó. Como é que eu resolvo isso? Eu posso... 3 sobre 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. Eu posso fazer AM vezes 3, aí vai ficar 3AM sobre 2, né? E depois eu faço meios extremos, mas eu vou passar o 3 sobre 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então vai ficar assim, ó, AM é igual a menos 1 dividido por quem? 3 sobre 2. E aí como é que eu faço essa divisão aqui? Ó? Divisão por fração. Lembre que menos 1 ó, é menos 1 sobre 1. Então, eu estou dividindo uma fração por outra, né? Então, AM vai ser igual a... Ó, vou fazer aqui em cima. Menos 1, né? Menos 1 dividido por 3 sobre 2, ó. Ó, você repete a fração de cima. Lembra que menos 1 é menos 1 sobre 1, né? Então, repete ela e multiplica pelo inverso, ó. 3 sobre 2, você vai ficar o quê? Com 2 sobre 3. Menos 1 vezes 2 dá menos 2 sobre 1 vezes 3, 3. Então, fazendo a continha aqui, ó, essa divisão ó, deu menos 2 sobre 3. Tá? Então, o nosso AM ó, deu menos 2 sobre 3. Tá certo? Lembrando aqui que menos 1 é menos 1 sobre 1. Divisão fração por fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o que aconteceu? Acabei de achar o AM, que é o coeficiente angular, né, da equação da mediatriz. Ó. Então, eu já posso o quê? Substituir aqui. Ó. Então, substituindo, vai ficar assim. Ó. Y é igual a AM. Quem é o AM? Menos 2 sobre 3. Ó. Substituindo aqui, ó, menos 2 sobre 3 vezes x, não é isso? Mais o B. Ok? E aí só falta achar quem? O B, tá certo? Aí você olha, a mediatriz está aqui, ela passa por um ponto que é conhecido, tá vendo? Ó, o ponto M, ó. Esse ponto M pertence à mediatriz. Então eu posso substituir as coordenadas desse ponto, que
na equação da mediatriz. Ó. X é 1 e o y é o quê? 3 sobre 2. Ó. Então, substituindo, ó, no lugar do y, 3 sobre 2, que é igual a menos 2 terços, vezes o x, que é o nosso x? 1, mais b. Ok? Então, ó, substituindo aqui, né? No lugar do y, 3 sobre 2, e no lugar do x, 1. Tá certo? Por que eu posso fazer essa substituição? Porque o ponto pertence à mediatriz. E aí eu vou resolver isso aqui. Ó, vai ficar menos 2 terços, né? Vezes 1 dá menos 2 terços. Vou passar para cá, vai ficar positivo. Então vai ficar assim, ó, 3 sobre 2, mais, né, 2 sobre 3, é igual a quem? A b. Aqui vai dar menos 2 terços, vem para cá mais 2 terços. Né? E aí agora eu vou somar, né, essas duas frações e achar quem? O valor de b. Tá? Como é que eu somo frações com denominadores o quê? Diferentes, né? Então eu tenho que tirar o quê? O MMC, tá vendo? Eu vou fazer aqui do lado. Ó. Eu tenho que 3 sobre 2 mais 2 sobre 3, isso vai dar igual a, vamos lá, tirando o MMC aqui, ó, de 2 e 3, ó, lembrando, ó, dá por 2, que vai dar 1, 3, né? Vai dar 1 aqui. Então, o MMC é 6, né? Então, vai ficar 6. 6 dividido por 2 dá 3, né? Divide, ó, 6 por 2 dá 3, vezes 3, 9. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Né? 6 por 3 dá 2, vezes 2, 4. E aqui não corta esse denominador, né? Porque você está somando essas duas frações. 9 mais 4 dá o quê? 13 sextos. Então, a soma, essa soma aqui, ó, deu o quê? 13 sobre 6. E isso é o nosso, o quê? Nosso b, né? Nosso coeficiente linear da equação da mediatriz. Então, qual vai ser a resposta final? Resposta, né? A mediatriz, né, M, tem a equação y igual, né, a m, quanto foi o nosso AM? Ó, menos 2 terços, ó, substituindo, então vai ficar menos 2 terços, vezes x, mais o b. Quem é o b? 13, o quê? Sextos. Né? Então, essa é uma equação da mediatriz. Observe que ela está na forma o que? Reduzida, né? Y igual a vezes x mais o que? Mais b. Então, essa é a nossa resposta o que? Final. É isso. Espero que você tenha compreendido.